Saudações tricolores, verde, branco e grená, eu sou o Beto Senra, esse é o canal Trio Raiz ou Trio da Arquibancada Raiz, chame do que preferir, eu prefiro Trio Raiz. E a gente vai bater, como de costume, um papo rápido sobre Fluminense 0, Vasco 0, jogo válido aí pelo Campeonato Carioca. Esqueci qual é a rodada, não importa também. Eu acho que é a 8ª. Bom, não interessa. Fluminense 0, Vasco 0. Um futebol de cinzas, na quarta-feira de cinzas. Jogo muito fraco tecnicamente. Que até estava sendo razoável emocionalmente. Porém, depois que teve aquela confusão lá onde o Thiago Santos e o Medel foram expulsos, os dois times se perderam, emocionalmente falando, enfim. E ficou muito ruim de se ver, né? Bom, antes de mais nada, quero pedir pra galera se inscrever no canal do Trio Raiz, tá, pessoal? Deixa o like nos vídeos, a gente tá aí tentando chegar aos 1000 inscritos de forma completamente orgânica. É muito difícil. Mas a gente faz nossos conteúdos para divertir o pessoal, né? O pessoal que gosta da gente. A gente traz pouquíssimas informações, mais opiniões e, enfim, conteúdos bacanas em prol do Fluminense também. Então, se você gosta do nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos dá uma força aí. Também, a gente tem também o nosso Pix, que é o trio arquibancadaraiz@gmail.com. Se quiser colaborar com qualquer quantia para nos ajudar a crescer e tentar monetizar o nosso canal, que a gente ainda não conseguiu. Vou falar um pouquinho só desse Fluminense Vasco, até porque aqui tá um calor do caralho, como vocês podem ver, eu tô suando e não posso demorar muito, senão eu vou desmanchar aqui, né? Bom, o Fluminense entra com uma formação diferente por causa das ausências de Samuel Xavier e Keno. Ele entra com o Guga na lateral e o Renato Augusto no meio. A configuração que deu para entender que ele entraria: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto. João Ares e Cano seria no 4-4-2, com o Ganso e o Renato Augusto fazendo aí o meio campo ofensivo, né? E o João Ares e o Cano fazendo o ataque, a dupla de ataque. Mas dentro de campo, o Renato Augusto ficou um pouquinho ainda mais à frente, quase que um ponta, e não foi bem. Eu falei aqui uma oportunidade que eu acho que o Renato Augusto e o Ganso poderiam jogar juntos no meio campo, pelo menos serem testados juntos. Mas não o Renato, na posição que ele ficou um pouco mais à frente. Ele não foi bem, ele estava perdido porque estava escalado fora de lugar. O Diniz tem essas coisas, né, de escalar o cara fora de lugar, fora de posição. Não é todo mundo que vai render. O que não quer dizer também que ele não possa render numa próxima oportunidade. A gente viu um jogo dele com essa configuração. Eu não gostaria que ele botasse de novo. Mas a gente só viu um jogo dele. Então não é um jogo que vai dizer que o cara é maravilhoso e nem um jogo que vai dizer que o cara é horroroso. Tá, cara? Mas o time não foi bem. O time estava muito pesado com o Felipe Melo. Eu não vou falar o Thiago Santos, porque o Thiago Santos, apesar de ter uma idade já um pouco mais avançada, jogou pra caralho. Pra mim, foi o melhor jogador do Fluminense. De longe, o Thiago Santos. Pelo menos até ser expulso injustamente. Depois eu vou falar sobre isso. Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Renato Augusto e Cano deixaram o time mais pesado por conta da idade. O time passou a ter mais velocidade, até mais... você percebia mais leveza depois que esses caras saíram. Mas enfim. E o Vasco, além de ser um time muito leve, gente, eu falei isso aqui no último Fluminense Vasco, que o Fluminense perdeu.
o Vasco não é mais o Vasco do início de 2023. Aquela baba do boi cansado. Não é mais. O time do Vasco se reforçou bem na janela do meio do ano passado e se reforçou bem agora. O time do Vasco não é um time ótimo. Tá longe de ser um time excelente, um time ótimo. O Fluminense é um time bem superior tecnicamente ao Vasco. Mas o Vasco tem um time bem acertadinho, bem treinado e, mais uma vez, o Fluminense entra no clássico contra o Vasco sem talvez a real dimensão do tamanho do jogo. E o Vasco, por sua vez, entra mais uma vez, além de ter a real dimensão do que é o jogo, entrou como uma final de campeonato. E isso aí, eu vi já alguns tricolores falando isso como se fosse vergonhoso para o Vasco. Pelo contrário, é vergonhoso o Fluminense não entrar assim. A impressão que eu tinha é que eles estavam jogando como, porra, daqui a pouco a gente vai fazer o gol, vamos fazer o nosso joguinho aqui. Eu não vi ninguém com sangue nos olhos, cara. E clássico, você não se joga, você ganha. Você não pode entrar sem raiva, sem sangue nos olhos. Clássico é uma parada. É final de campeonato. O Vasco mais uma vez entrou da forma correta contra o Fluminense e o Fluminense não. O Fluminense defende a liderança do campeonato, a liderança da Taça Guanabara. Mas parece que isso não é motivo para os caras se empenharem, correrem, enfim. Fez um jogo muito abaixo. E aí entra no ponto do início da temporada, em que eu, no último jogo, defendi o time do Fluminense por isso e tomei porrada de tricolores. Realmente está no início da temporada. Esse foi o terceiro jogo do time titular. E a gente sabe que entrar nos trilhos, por mais entrosamento que você tenha, não é de um dia para o outro. No início de temporada é difícil. Os caras saíram do Mundial ano passado, entraram de férias e ficaram até ainda agora. Não tinha o que se fazer. Não tinha o que se fazer. E agora estão treinando. Eles vão voltar aos poucos. E sobre isso a gente não tem o que mudar. Vai fazer o quê? Vai deixar os garotos jogarem? Nem pode. Porque o regulamento escroto da FERJ não permite. Então, os caras vão ter que entrar em forma jogando. E a gente sabe que não tem muito tempo. Graças a Deus, os meninos deram conta do recado e entregaram para esse time a liderança do campeonato. Já são 2 jogos sem vencer. E aí eu vou entender quando o cara reclamar comigo, fala, pô, mas não tá jogando nada, mas é início do campeonato. Mas e aí? É início do campeonato, que ontem fez um clássico. É início do campeonato, que daqui a pouco vai ter a final da Recopa. É início da temporada. E aí vai passar assim, a gente daqui a pouco perdeu Recopa, perdeu Taça Guanabara, pode perder Campeonato Carioca. Eu entendo isso. Mas eu não vejo muita solução em relação a isso. Agora, o Diniz também não está se ajudando. O Diniz escalou um time com... Eu nem critico ele por ter escalado... Agora é mole criticar, né? Por ter escalado o Renato Augusto e o Ganso. O que eu critico é ele ter deixado o Renato fora da posição dele. Isso eu critico, tá? No mais, em matéria de escalação, eu não critico, cara. Agora, acho que ele demorou a fazer as mexidas, principalmente o Ganso, que fez uma partida muito abaixo. O Renato também. Mas o Renato ainda tem mais mobilidade que o Ganso, ainda tem mais dinâmica no jogo que o Ganso. Tem mais chute que o Ganso. Então ele tira o Ganso, ele deixava o Renato. O Renato faria a posição do Ganso, que é a posição do Renato. Então, assim, ele até pôs o time mais leve depois. Mas não adiantou, o Fluminense não estava bem. Cara, eu tinha algumas coisas para falar aqui. Marcelo, além de estar muito mal, tá numa forma física ridícula, né? A gente tem que falar isso, cara. O cara é fora de série, o cara é craque, o cara é fenomenal, mas tá numa forma física ridícula.
Então, Marcelo, se poupa, se preserva, vai se recuperar, depois você volta. Quer dizer, a culpa não é do Marcelo, né, gente? A gente sabe disso. O Diogo Barbosa entrou bem melhor que o Marcelo, no sentido de físico, de velocidade, de dinâmica. Porra, o Marcelo não pode, cara, jogar desse jeito, né? A gente já pede o Marcelo fora da lateral há algum tempo, ou no meio, ou numa possível ala. Só que não é isso que eu vou falar agora, né, cara? Mas o Marcelo não pode jogar daquele tamanho num time profissional, por mais foda que ele seja, por mais estrela que ele seja, por mais que ele possa, com um chute no gol, resolver um jogo, tá? Ok, mas não pode. O Vasco, por sua vez, perdeu algumas oportunidades porque jogou ou pelo lado errado ou usou a tática errada. O Vasco estava muito bem no perde-pressiona que o Fluminense faz tão bem e ontem não fez. O Vasco marcou o Fluminense o tempo todo no seu campo de defesa. Não deu espaço para o Fluminense jogar, o Fluminense não conseguiu jogar. Mas em certa oportunidade do jogo, o Vasco simplesmente parou de fazer isso. O Fluminense, a verdade é que teve algumas chances, o Vasco também teve algumas chances. Não foi, eu já vi um monte de besteira. Cara, não foi um massacre do Vasco. O Vasco não teve várias chances claras, como o Fluminense também não. Mas muito por conta da qualidade técnica, que, como eu falei aqui, o Vasco tá melhor do que era antes, do que há um ano, mas ainda não tá maravilhoso. Então, o Vasco, talvez por falta da qualidade técnica, não venceu o jogo de ontem. O Fluminense, eu não vou, cara, entrar em questão de justiça de resultado, já falei que no futebol não existe justiça. Eu posso até dizer que o Vasco fez mais por onde fazer o gol. Fazer o gol é uma coisa, ganhar o jogo é outra. O Vasco fez mais por onde fazer o gol. Mas não teve competência para isso, cara. E aí, entra na polêmica. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que lances polêmicos contra ou a favor do Fluminense, eu sempre sou o mais honesto possível. Sempre dou as minhas opiniões, que não são a verdade, são só as minhas opiniões. E que já me bateram muito, tricolores já me bateram muito porque eu dei opiniões contrárias às que eles achavam em questão da arbitragem, e vice-versa. O Vasco está reclamando muito de 3 pênaltis e 2 gols anulados. Seria 5-0, hein? Pois bem, 5-1 porque o Fluminense também reclama de um pênalti. Dos 3 pênaltis, eu posso afirmar, e claro que eu não sou o dono da verdade, que 2 não foram, que foi o lance do Felipe Melo e o lance do Cano, da bola na mão, não foram pênaltis. E o último lance, do último pênalti, que diz que foi um pênalti do Guga, no Verratti, eu não vou opinar, porque eu não vi replay. A imagem foi muito de longe, e aí o narrador, que influencia milhares de pessoas, olha, eu vi um braço ali, longe pra caralho, só ele viu, que nem replay deu. Esses caras são muito irresponsáveis, né? Esses caras, eu vi a narração do canal Gold ontem, cara, os caras estavam torcendo pro Vasco ganhar um pênalti. Foi um negócio surreal, cara, péssima narração. Eu tenho gostado das narrações do canal Gold, mas esse tal de Fefux é ridículo. Eu não sei se ele é vascaíno, também não me importa, não me interessa, mas o cara tem que ser o mais imparcial possível. E ele tava quase gritando pro juiz marcar um pênalti pro Vasco, cara. Não precisa disso, né? Ele quer influenciar outras pessoas a acharem que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. O lance do Felipe Melo, ele simplesmente para na frente do jogador do Vasco. Ele não ocupa o espaço do jogador do Vasco, o jogador do Vasco tromba com ele. Isso não é pênalti. Aí os meus amigos vascaínos, no último Fluminense Vasco, deu muita audiência os amigos vascaínos, muitos elogiaram, porque eu sempre procuro ser honesto, como estou sendo agora. Então os amigos vascaínos que vierem a ver esse vídeo, tranquilo, pode ficar à vontade para comentar, mas, cara, muito honestamente, não foi pênalti do Felipe Melo.
Ele não tomou o espaço, não ocupou o espaço do jogador do Vasco. Pelo contrário, o jogador do Vasco foi ao encontro dele. Óbvio que não dá para o jogador do Vasco parar porque estava em velocidade, mas paciência. Não foi pênalti. Honestamente falando. O lance da batida de falta do Payet, que bate na mão do Cano, a mão do Cano, ela não ganha espaço. O espaço que já está sendo preenchido por ele. A mão dele podia não estar colada na cara, mas também não estava aberta, estava assim. Então, não ocupa um espaço que não seja o dele próprio. Isso não é pênalti. Não é pênalti. Tá? E o lance do Guga, eu vou ser honesto que eu não vou... Quando aconteceu, eu falei, claro que não foi. Mas eu não vi replay nenhum. Quantas e quantas vezes a gente, na honestidade, muda de opinião vendo replay? Eu não vi replay, então eu não vou opinar. Na primeira impressão é que não foi o pênalti, não houve pênalti. Mas eu não vi o replay, então eu não vou opinar. Mas desses 3 pênaltis, eu afirmo, pelo menos a minha visão, a minha opinião, sem clubismo, que 2 deles não foram. O outro eu não vi replay, não vou opinar. E o Fluminense, por sua vez, também reclama um pênalti do Medel, que a bola chute, se eu não me engano, do Ares, bate na mão do Medel dentro da área. E eu não vi esse lance durante o jogo. Eu só vi depois no Twitter, que agora é X. E realmente foi, porra. E aí? Pô, mas aí você tá falando que 3 pênaltis pro Vasco não foram, quer dizer, 2 pênaltis pro Vasco não foram, o Fluminense foi. Pô, cara, E aí, o VAR, que chamou o árbitro para conferir o pênalti do Cano, não chamou para conferir o pênalti do Medel. Então, o critério tem que ser igual para todo mundo, cara. O árbitro ia dar o pênalti? Talvez até não desse do Medel. Talvez para compensar. Mas tinha que ter chamado. Tinha que ter chamado. Enfim. Foi pênalti pro Fluminense. Mas eu não vi esse lance no jogo, eu não lembro desse lance no jogo, eu só vi depois. Mas foi pênalti. O Vasco reclama de 2 gols anulados do Vasco. Na verdade, não foram 2, foi 1. Por quê? O segundo, antes do Verratti chutar no gol, o árbitro apita a falta. Então o gol não foi anulado. O gol é anulado quando o cara faz o gol e o juiz apita. Certo? Então, quando o Verratti faz a falta, que me pareceu falta, sim, tá? Vendo o replay, na hora e vendo o replay, achei falta do Verratti. Quando ele faz a falta, o juiz apita. E ele chuta pro gol, mas já estava paralisado o jogo. E no gol do impedimento, a princípio, eu achei que não estava impedido por vir de trás do meio de campo. Porém, a linha traçada com o tronco do jogador à frente da linha da bola, à frente do meio de campo e da linha da bola. Então, estava impedido. Então, assim, nada do que o Vasco está pleiteando, na minha opinião, tirando o pênalti, suposto pênalti do Guga, que eu não vi replay, não vou opinar, nada do que o Vasco está pleiteando aconteceu. O Vasco foi prejudicado, como o Fluminense também foi, por uma arbitragem fraca, sem pulso, que deixou a confusão se instalar e expulsou 2 jogadores injustamente. Naquela confusão toda. Para não dizer que não falei de Flores, o André, naquela confusão na área em que o Thiago Santos foi expulso, o André poderia ter sido advertido com cartão amarelo, expulso, sei lá, porque ele empurrou o jogador do Vasco sem a menor necessidade. O André, eu já falei sobre isso aqui, ele fez uma partidaça, mas ele tem que se controlar com essas bizarrices que ele faz. Bizarrices. Tá? Não tinha a menor necessidade do André fazer aquilo. Se o árbitro quisesse marcar o pênalti, talvez ele marcasse, talvez ele pudesse. E se o VAR quisesse chamar para o juiz ir lá olhar, ele podia ter chamado. Não se faz isso. Uma infantilidade absurda do André, que botou em risco o resultado do jogo para o Fluminense. Agora, o lance lá da confusão
entre Thiago Santos e Medel, no máximo era um amarelo para cada, cara. Não tinha necessidade de expulsar nenhum nem outro. Sabe? O árbitro se perdeu, tentou controlar na força, na autoridade, mostrar cartão para todo mundo, e se perdeu. O Vasco resolveu... Como é que eu posso falar? Para usar uma palavra que não machuque os vascaínos. Eu não vou falar tumultuar o jogo, porque vai machucar meus amigos. Mas, cara, o tumulto para ele tava de bom tamanho. Tava ok. Porque por mais que ele estivesse com mais volume no jogo, por mais que ele estivesse chegando bastante, ele estava enfrentando um time tecnicamente bem superior. Embora a postura do Vasco fosse bem melhor, bem mais correta do que a do Fluminense, mais uma vez. E aí o jogo acaba 0-0, um resultado ruim, mas pelo que foi, ruim para os dois, mais ainda para o Vasco, porque continuou fora do G4. Mas pelo que foi o jogo, o resultado foi bom para o Fluminense, porque poderia ter perdido o jogo. Teve mais chances de perder do que de ganhar. Então o jogo, o 0-0, foi bom para o Fluminense. Enfim. Enquanto isso, o Flamengo venceu e chegou a 15 pontos. O Fluminense é líder com 18. O Fluminense tem uma vitória a mais. Só que o Fluminense faz 2 clássicos ainda, inclusive um com o Flamengo. O Flamengo já fez 2 clássicos. E o Flamengo pega o Bangu na próxima rodada. O Fluminense pega o Madureira. O Flamengo está a 3 pontos do Fluminense. Se vencer, ele iguala o número de vitórias. Não iguala o número de gols marcados, mas o Flamengo tem um saldo melhor. Então eu não sei exatamente qual é o segundo critério. Se é gols, o primeiro eu sei que é vitória, mas o segundo eu não lembro agora se é gols marcados ou saldo. Se for saldo, o Flamengo passa. Se for gols marcados, o Fluminense continua em primeiro. E aí vai decidir no Fla-Flu. Mas daí dependendo também se o que acontecer na próxima rodada, obviamente, eu acredito que os dois vão vencer. Mas o Fluminense precisa abrir o olho. Outra parada que eu queria destacar aqui, Fernando Diniz, mais uma vez, eu vou fazer uma crítica ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz precisa se controlar dentro de campo. Mais uma vez, o Fernando Diniz é expulso. Prejudica o Fluminense. Desfalca o Fluminense para a rodada seguinte. E ele é psicólogo. Ele não pode perder a linha do jeito que ele perde. Mais uma vez o Fernando Diniz é expulso. Eu acho que ele é o cara que é mais expulso no time do Fluminense. Não pode acontecer isso, Diniz. Não pode. Você é psicólogo, você tem que saber se controlar. Você passa esse nervosismo, esse desequilíbrio para os seus jogadores em campo, cara. Então, cara, eu não vou tacar hater no Diniz. Cara, o Diniz me deu a Libertadores, velho. Eu sou muito grato a ele. Mas eu não vou fechar os olhos para as coisas erradas também, cara. Eu vou criticar, como sempre critiquei, quando eu achar que eu tenho que criticar, e vou elogiar como sempre elogiei, quando acho que aqui é um perfil honesto. A gente não puxa o saco, não passa pano pra ninguém e não taca hater em ninguém, cara. A gente critica e elogia quando tem que ser feito. O Cano, com essa porra de pegar a bola em Belfor Roxo e chutar pro gol, tá enchendo o saco. A gente não reclama tanto disso, porque ele faz muito isso, porque normalmente ele faz isso em campo, mas ele faz gol também. A gente não reclama tanto. Mas quando ele tá apagado, e a culpa não foi nem dele, que ele tava apagado ontem, ele não teve oportunidade. Porra, cara, fica muito feio você podendo trabalhar a bola, porra, quase no meio de campo, você quer chutar no gol, bicho. Fica muito feio. Assim, do nada, parece jogador de pelada, cara. O Cano tem que parar. Tudo bem, é o pacote Cano. Você assinaria esse pacote Cano? Mesmo com esse chute, assinaria pra caralho, porra. Pô, mas tá chato já, cara. Tem que ter concentração, tem que ter responsabilidade. Não dá, não. Sabe? Bom,
Eu falei de tudo aqui, né? São 25 minutos de vídeo. Eu acho que tá bom. É um bate-papo muito rápido. O próximo jogo é Fluminense e Madureira. Madureira e Fluminense, no caso. Eu acho e acredito que o Fluminense vai ganhar. E acho e acredito que o Fluminense deva colocar o time principal. Porque não está mais na hora de poupar. Pelo menos é a minha opinião, tá? Então, provavelmente vai ter gente que acha que tem que poupar para poder ir para Quito e o caralho. Eu acho que não. Eu acho que o time agora precisa jogar, precisa de ritmo, precisa de jogo, porque foi tudo muito apressado por causa das férias dos caras que foram mais tarde, porra. Graças a Deus. Então foi tudo muito em cima. Beto, entendo exatamente que o time não tá bem fisicamente, que tá demorando para entrar, que tá... Eu entendo, cara. Eu entendo, eu não critico isso, porque isso, infelizmente, é normal. Embora eu concorde com os amigos que falam, porra, mas já tem outro jogo daqui a pouco, tem final daqui a pouco. Mas é início do tempo, por que não bota essa porra dessa final pro meio do ano? Ah, cara, vai botar no início? É assim mesmo. Todos os times que jogam essa final, essa Recopa, vão jogar fudido, bicho. Tanto a Recopa Sul-Americana quanto a Supercopa do Brasil vão jogar fudido. Aí, cara, é isso, porra. Né? Então, eu entendo isso. Agora, o que eu vejo que é passível de crítica é a porra da postura. A postura do Fluminense ontem foi muito escrota. Postura que me passou desinteresse, me mostrou desinteresse. Porra, isso eu não quero. Principalmente em clássico, cara. Não quero isso, porra. Nem eu, nem ninguém, né? Enquanto o Vasco tava comendo a bola, correndo como se fosse um prato de comida, o Fluminense estava desinteressado, tava naquela lenga-lenga. Eu não quero ver isso. Parecia que o time de menor qualidade, de pior qualidade, era o Fluminense. Eu quero que o Fluminense consiga, tente se impor. Não o que aconteceu ontem. O Vasco ontem foi na base da raça, parceiro. E tá certo. O Fluminense deixou a desejar nesse quesito. No quesito físico, cara, agora eu não vou falar. Não vou falar. Quem quiser falar, pode falar, mas eu não vou falar agora. No quesito postura, no quesito vontade, no quesito empenho, no quesito responsabilidade, principalmente do seu Diniz, com os ataques histéricos dele à beira do campo. Eu não gostei. O Fluminense precisa rever isso. Certo? É isso. Próximo jogo contra o Madureira. Cara, eu gostei da entrada do Douglas Costa, embora tenha entrado os 40 do segundo tempo. Cara, sinceramente não consigo entender isso, sabe? Deu 10 minutos, já cresce. Primeiro que ele não sabia que ia dar 10. Tudo bem que ele podia supor, mas não sabia que ia dar 10. Segundo que em 10 minutos o cara, porra, que não joga não sei quantos meses, cara, tem que botar ele mais. Tem que botar ele mais. Ele fez uma boa jogada e uma má jogada. Foram duas jogadas. Uma boa e uma ruim. Deu um chute bom até pro gol. Só. Não concordo de ficar preterindo o Terãs. Acho que o Terãs também tem que entrar. Também tem que pegar ritmo. Porque acho que vai ajudar o time do Fluminense. Certo? Então o Diniz não pode ficar preterindo esses caras, velho. Esses caras dão qualidade ao time do Fluminense. Na minha opinião, tinham que ter entrado. Então, ficou um gosto de... Apesar da chateação pela postura e pelo jogo feio, ruim que a gente fez, fica um gosto de alívio por não perder o jogo, tá? Porque o Fluminense poderia e quase saiu derrotado do jogo. Sobre as polêmicas de arbitragem, me desculpem os vascaínos, mas dessa vez eu acho que vocês não têm razão de reclamar. Entendo, porque talvez até eu reclamasse, mas não acho que vocês tenham razão. E eu aqui, já falei, eu sou honesto, se eu achasse que tem razão, eu falaria sem problema nenhum. Mas dessa vez eu acho que vocês não têm razão em reclamar desses lances dos pênaltis e dos gols anulados. E achei sim um pênalti do Medel metendo a mão na bola. Acho que foi pênalti bem diferente da mão na bola do Cano, da bola na mão do Cano, bem diferente. A gente precisa ser correto, ser justo e falar. Bom, eu vou ficando por aqui, meia horinha, acho que tá bom, né?
O Fluminense volta a campo no sábado, às 16 horas, salvo engano, para jogar contra o Madureira, não sei aonde, mas é um jogo importante. O Madureira não faz um campeonato bom e o Fluminense precisa voltar a vencer. São 2 jogos sem vitória, voltar a vencer para permanecer, né? Ou disparar, né? Aumentar a vantagem para o Flamengo, se o Flamengo não ganhar, ou manter essa distância, manter essa diferença de 3 pontos. É importante, é muito importante. Óbvio, lógico e claro que, apesar de futebol ser uma caixinha de surpresa, é obrigação do Fluminense vencer o Madureira, isso é fato. Porque depois do Madureira é o primeiro jogo da final da Recopa. E por isso eu acho que, mesmo tendo a viagem desgastante para Quito, acho que o Fluminense precisa jogar com o time principal. Bom, o jogo é sábado, eu não vou conseguir acompanhar muito bem porque eu vou trabalhar. Espero que eu possa ver o suficiente para conseguir vir aqui no domingo e fazer um bate-papo sobre esse jogo. Tá? Se eu conseguir ver o suficiente, eu volto no domingo para fazer esse pós-jogo. Não consegui ir ao Maracanã ontem, porque passei, cara, o carnaval todo trabalhando da noite pro dia, virando. Ontem eu folguei, mas eu tava muito cansado. E para ir em jogo 9h30 da noite de transporte público, hoje em dia é mais difícil, porque eu chego em casa muito tarde, tenho que acordar muito cedo. Então, preferi me guardar e não fui ao jogo. Então, sábado, se eu conseguir assistir o jogo, ou assistir o jogo suficiente para vir fazer o pós-jogo, eu volto no domingo para fazer o pós-jogo de Madureira e Fluminense. Mas amanhã, sexta-feira, tem o Papo Raiz comigo, a Luiz Senra e Deco Gonçalves, falando sobre esse empate aí, esse jogo ruim do Fluminense, e sobre as pretensões do Fluminense aí no Campeonato Carioca de 2024. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela moral. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos, ajudar o Trio Raiz a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Saudações tricolores, um forte abraço e até a próxima.